Eu quero falar nesta noite sobre o maior medo de um missionário. Você pode trocar a palavra medo pela palavra preocupação. Qual seria a maior preocupação de um missionário? Aqui, em 2 Coríntios 11, Paulo ele se defende perante a igreja, porque na ausência dele haviam entrado alguns profetas e apóstolos fraudulentos. E ele disse: quisera eu me suportasseis um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda. Paulo ele tinha receio de que a igreja o considerasse uma pessoa louca, né? Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Veja então que ele era um missionário preocupado, né? Preocupado com as igrejas que ele estabelecia, preocupado com as igrejas às quais ele havia dado à luz. A palavra missionário, você sabia, não existe na Bíblia, mas o significado de missionário existe. A palavra trindade também não existe na Bíblia, mas nós podemos ver a trilogia da divindade, de Gênesis até Apocalipse. Então, mesmo que a palavra não exista, seu significado existe. E qual é o significado de missionário? Missionário é alguém enviado com uma missão, mas uma missão especial para ser executada em nome de Jesus e para a glória de Deus. Repetindo, missionário é alguém enviado com uma missão especial para ser executada em nome de Jesus Cristo e para a honra e a glória de Deus. Que fique bem claro, o missionário não representa uma instituição, não representa uma denominação, ele representa o Senhor Jesus Cristo. Assim sendo, podemos dizer que os profetas do Velho Testamento e os apóstolos do Novo Testamento foram missionários. Porém, os profetas e os apóstolos não existem mais. Quem ficou no lugar deles? Não foram os pastores de igrejas, nem os professores chamados de doutores na Bíblia, mas foram os evangelistas. Os evangelistas substituíram os profetas do Velho Testamento e os apóstolos do Novo. Filipe, o evangelista, ele era um missionário, porque ele tinha uma missão e ele era pregador do evangelho. Em Atos capítulo 8, ele foi enviado para pregar o evangelho de salvação para o eunuco do país da Etiópia. Agora, não se engane, todos os pastores deveriam fazer a obra de um evangelista, mas evangelistas são somente aqueles homens enviados com uma missão de pregar o evangelho. Efésios 4:11 faz uma distinção bem clara entre esses obreiros. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Guarde bem esses chamados: profetas, apóstolos, pastores, doutores e evangelistas. Os profetas cessaram com o Velho Testamento e os apóstolos. Aliás, João Batista foi o último dos profetas. O último dos profetas do Velho Testamento. E os apóstolos cessaram com o derradeiro Saulo de Tarso. Paulo foi o último dos apóstolos. Agora só restaram os evangelistas, os missionários, os pastores, que cuidam amorosamente de suas igrejas, e os doutores, que são professores que ensinam a palavra de Deus. Então não se engane, existem esses três chamados dentro da igreja hoje em dia: missionários que são evangelistas, pastores que cuidam da igreja e também
os professores que são doutores e que ensinam a palavra de Deus. Apesar de que nós acabamos por fazer o ministério um do outro, não se engane, existe apenas um chamado para cada homem de Deus. Por esta razão, existe o ditado que diz assim: o homem certo no lugar errado, dá tudo errado. O homem errado no lugar certo, também dá tudo errado. Então é necessário o homem certo no lugar certo para dar tudo certo. Amém, irmãos? A palavra de Deus faz distinção. Homens como Paulo, Barnabé e Filipe, eles não estavam pastoreando uma igreja local de modo fixo e muito menos ensinando em seminários, formando obreiros. Mas eles estavam de cidade em cidade, pregando em vários lugares e formando igrejas através das pessoas que eram salvas. Como eu disse, todos esses homens acabaram fazendo a obra um do outro, mas eles sabiam primeiramente qual era o chamado deles, para qual ministério o Espírito Santo os havia separado. Então, eu quero falar especificamente nesta noite sobre o papel do missionário, o papel do evangelista. Quais são as maiores preocupações de um verdadeiro missionário da parte de Deus? Neste capítulo inteiro nós encontramos 3. Ele se preocupa com a pureza dos convertidos, com a honestidade financeira dele, da igreja, e com o cuidado das igrejas que ele estabelece. Então ele se preocupa primeiramente com a pureza da igreja de Cristo. Veja, irmãos, o que Paulo disse no verso 3. Mas temo, você sabe que temer é o mesmo que sentir medo, que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma forma, de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Paulo disse, assim como a mulher foi facilmente enganada pelo diabo, por Satanás, no jardim do Éden, eu temo que vocês facilmente venham a ser enganados também por Satanás, aqui dentro da igreja. E no versículo 2, ele diz, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Note então a preocupação de Paulo, para que a igreja não se desviasse da verdade. O maior desejo de um missionário é a pureza doutrinária e espiritual da sua igreja. É a pureza doutrinária, que a igreja possa permanecer somente dentro da palavra de Deus. Assim que o meu sogro, o pastor Thomas Gilmer, entregou a igreja dele para um outro pastor, algumas pessoas na época disseram, graças a Deus, estamos livres deste missionário, cheio de regras, cheio de chatices. Agora a igreja vai melhorar. Mas aquelas mesmas pessoas, depois de alguns anos, disseram, o pastor Thomas era chato, mas ele nos amava. Amém, irmãos? Ele pegava no pé, ele era exigente, mas ele realmente nos amava. E é verdade, o missionário que ama, ele sabe separar o joio do trigo. Ele sabe separar o certo do errado, e ele não tem medo de confrontar as pessoas quando elas estão erradas. Quem ama educa, quem ama protege, quem ama se importa com a desgraça que o pecado pode causar na vida das pessoas, então ele ensina, ele prega, ele fala, ele mostra. Amém, irmãos? Ele se preocupa com a pureza doutrinária de sua igreja. Paulo também foi rejeitado, porque ele era intolerante contra o pecado. Veja o verso 6. E se sou rude na palavra, não sou contudo na ciência. Ou seja, ele era considerado rude, ele era considerado mal educado, mas ninguém podia negar o fato que ele falava apenas o que estava dentro da Bíblia. Ele falava apenas o que estava dentro da palavra de Deus.
E o verso 4 diz que Paulo tinha medo de 3 substitutos que poderiam adentrar a vida da igreja e enfraquecê-la e até destruí-la. E esses substitutos eram um outro Jesus, um outro Espírito Santo e um outro Evangelho. Veja comigo mais uma vez o verso de número 4. Porque se alguém vindo pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito, que não recebestes, ou outro Evangelho, que não abraçastes, com razão o sofreríeis. Paulo, então, ele tinha medo, irmãos, que esses 3 substitutos falsos adentrassem a igreja do Senhor Jesus Cristo. Pastor, quem pode impedi-los? Eu e você, amém, irmãos? Nós juntos podemos impedir a entrada desses substitutos. Primeiro, outro Jesus. E outro Jesus se refere a qualquer pessoa, a qualquer objeto ou a qualquer atividade que tome o lugar do verdadeiro Jesus Cristo em nossas vidas. De repente, irmãos, nós não estamos mais vindo à igreja por causa dele. De repente, nós não estamos mais aqui servindo uns aos outros por causa dele, mas estamos aqui por causa de outros. Nós estamos aqui por causa de amigos, nós estamos aqui talvez por causa de familiares, e esses são outros Jesus. E Paulo disse: nenhum Jesus falso vai nos segurar na fé, nenhum Jesus falso vai nos segurar na doutrina, nenhum Jesus falso vai nos segurar na igreja. Mas sabe quem nos segura na igreja? O verdadeiro Jesus, o verdadeiro Filho de Deus. Porém, só Jesus Cristo é simples. Paulo está dizendo: só Jesus Cristo é perfeito, só Jesus Cristo é bondoso, só Jesus Cristo é consistente. Paulo sabia que em questão de dias, em questão de tempo, essas pessoas se afastariam da fé, se seguissem o Jesus errado. Claro que eu quero que as pessoas venham à igreja por causa das atividades da igreja, por causa dos irmãos da igreja, às vezes até por causa do pastor da igreja. Não há nada de errado nisso, mas em primeiro lugar, eu quero estar numa igreja onde Jesus esteja. Eu quero estar num lugar onde ele seja a pessoa mais importante, onde tudo é feito ao redor dele, para ele e por ele. Caso contrário, a nossa fé será abalada. Um exemplo de outro Jesus é a música. É a música. Certa vez uma senhora, mãe de 3 filhos jovens, me disse: pastor, eu e meus filhos não vamos ficar mais nesta igreja, a menos que o senhor coloque na igreja uma bateria e guitarra elétrica, e deixe os meus filhos tocarem esses instrumentos. Eu respondi para ela: bateria e guitarra eu não vos dou, mas eu prometo lhes dar Jesus Cristo durante todos os cultos que realizarmos nesta igreja. A atração da igreja não vai ser a música, a atração da igreja não vai ser o pastor, a atração da igreja vai ser a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amém. Mas ela foi embora, porque ela queria um outro Jesus. Não, outro Jesus nós não temos para oferecer. Um outro Jesus nós não vamos sequer receber nesta igreja. Por quê? Porque ele não salva, amém, irmãos? E ele não transforma vidas. Mas observe, no início do versículo 4, que o outro Jesus é geralmente oferecido por pessoas que não fazem parte da igreja, não fazem parte do corpo, não fazem parte do grupo. Paulo disse: porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado. E eu não quero que você se ofenda comigo, mas aqui Paulo está falando dos falsos amigos, dos falsos pregadores, muitas vezes da internet, da televisão, que não nos conhecem por nome, não conhecem a nossa vida, não conhecem as nossas aflições, não oram por nós, mas eles se acham no direito de dizer o que é certo, o que é errado, de interferir e ingerir em nossas vidas. São homens que estão pastoreando pessoas sem igreja, são homens que estão pastoreando igrejas sem púlpito.
mas eles estão adentrando as igrejas, apresentando outros Jesus, e muitos estão recebendo. Paulo também tinha medo de outro Espírito Santo. E a palavra outro aqui, irmãos, é a palavra grega héteros, que significa de diferente espécie. Significa diferente. E há muitos espíritos, eu sei, arrepiando as pessoas hoje em dia. Há muitos espíritos enchendo as pessoas hoje em dia e usando as pessoas, mas não é o Espírito Santo de Deus. Pastor, como o senhor sabe? Porque o Espírito Santo de Deus, ele age somente dentro da Bíblia. Ele age somente dentro da palavra de Deus. Ele, na verdade, ele se condiciona dentro da palavra de Deus. Ele não sai nem para a esquerda, nem para a direita. Ele fica dentro da palavra de Deus o tempo todo. O Espírito Santo, ele se preocupa em santificar as pessoas e usá-las de forma limpa e doutrinária. Certa vez eu fui apanhado em uma armadilha. Eu fui convidado por um casal para visitá-los na casa deles, mas quando cheguei lá, eu encontrei uma igreja em células, um grupo de pessoas religiosas que se diziam evangélicas. E então, aquelas pessoas começaram a me fazer perguntas, não para aprender, mas tentando desprovar o que nós ensinávamos. Aquelas pessoas estavam armadas, eu diria, com facas e facões e espadas, e elas estavam realmente tentando fazer com que aquele casal percebesse que uma igreja batista tradicional não era um bom lugar para eles. Mal sabia eu, então, ao fazer aquela visita, que iria encontrar aquelas pessoas que acreditavam em revelação extra-bíblica, acreditavam em ecumenismo entre todas as igrejas, e não acreditavam em nomenclatura, não acreditavam em nome de igreja, não acreditavam em pastores e diáconos. Mas quando eu comecei a ler na Bíblia, e a explicar a razão que nós batistas tradicionais não utilizamos desses artifícios, o líder da célula, literalmente, deu um murro na minha Bíblia, e a fechou. E então ele com raiva disse: nós não queremos saber de doutrinas, porque doutrinas separam as pessoas. Exatamente isso, amém, irmãos? O Espírito Santo usa a verdade para separar o trigo do joio. O Espírito Santo usa doutrinas para separar o certo do errado. Jesus disse: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Jesus e o Espírito Santo juntos trabalham para que a igreja possa ficar dentro da palavra de Deus. Paulo também tinha medo de outro evangelho. Havia muitos judeus convertidos naqueles dias, mas que queriam misturar o ritualismo da lei de Moisés com a graça do Senhor Jesus Cristo. E até hoje existem pessoas tentando fazer isso, tentando guardar dias e meses e anos, tentando separar uma lista de alimentos, como que se isso fosse agradável aos olhos de Deus. Pior ainda, há aqueles que querem misturar o sacrifício da cruz do Calvário, o sangue de Jesus Cristo que foi derramado, com todas as regras e todas as tradições da igreja, qualquer igreja que seja. Mas Paulo garantiu-nos que só existe o Evangelho, Paulo garantiu-nos que só existe uma fé, e Paulo nos garantiu que só existe um Salvador. Ele disse para a igreja dos Gálatas: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja, diga alguém, amaldiçoado, rejeitado, em outras palavras, abandonado, largado.
impedido. Então, meus amados irmãos, não sou eu, mas o próprio Paulo, já nos seus dias, ele tinha preocupações para com a igreja. Ele se preocupava com a pureza doutrinária da igreja. Ele sabia que haveria entre nós um falso Jesus, um falso Espírito Santo e um falso Evangelho, desviando a igreja, desviando o povo de Deus da simplicidade de Jesus Cristo, da perfeição de Jesus Cristo, da bondade de Jesus Cristo. E nós não podemos permitir. Pastor, como fazer para não permitir? Vamos ficar dentro da palavra de Deus, vamos ficar dentro da Bíblia, amém, irmãos? Vamos ficar dentro dos evangelhos. E nós não iremos nos desviar das doutrinas. Um missionário que não se preocupa com a pureza doutrinária da igreja, não é um missionário fidedigno. Em segundo lugar, ele se preocupava com a honestidade financeira dele e da igreja. Ele disse no verso 7, porque de graça vos anunciei o evangelho de Deus. De graça, sabe? De graça significa que Paulo jamais cobrou por suas pregações, Paulo jamais cobrou por suas visitas pastorais, jamais cobrou por seu trabalho. Tudo que ele fazia era de graça e era para a honra e a glória de Deus. Ele fazia para Deus. O próprio Paulo nos manda fugir das igrejas que só falam de dinheiro e que ensinam o evangelho da prosperidade. Meus irmãos, não sou eu dizendo, é o próprio apóstolo Paulo dizendo. Ele disse em 1 Timóteo 6, 10 a 11, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé, fé aqui é doutrina, fé aqui é verdade, e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas veja o que Paulo me manda fazer, manda você fazer, mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas, fuja das igrejas mercantilistas, fuja das igrejas que estão vendendo milagres, fuja das igrejas que estão falando em dinheiro, fuja. É a receita de Paulo. Mas como Paulo fazia para trabalhar de graça e não ser pesado para as suas igrejas? Essa é uma boa pergunta. Ele fazia duas coisas. Quando necessário, ele trabalhava fora. E quando necessário, ele recebia ajuda de outras igrejas. É assim que ele vivia. Primeiro, ele trabalhava fora. Atos 18, 3 diz, e como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E foi daqui, irmãos, que surgiu a expressão fazedor de tendas, do próprio apóstolo Paulo. Hoje há pastores que precisam trabalhar para se autossustentar, porque as igrejas deles não têm condições de ajudá-los, de sustentá-los a contento. Não é o ideal, mas não há nada de errado com isso. Eu repito, não é o ideal, mas não há nada de errado com isso. Por muitos anos o pastor Oswaldo Agnesini, ele trabalhava numa empresa, pastoreava a igreja em Altinópolis. Pastor Álvaro Pavan, ele pastoreava a igreja em Orlândia, mas trabalhava no Banco Banespa. Não é o ideal, mas não há nada de errado com isso. Sabe o que é errado? Errado é deixar uma igreja sem pastor, porque a mesma não tem condições de pagar um salário. Amém, irmãos? Errado é escolher uma igreja pelo tamanho do salário que ela pode oferecer e não pela necessidade daquela igreja. E sabe, irmãos, há dezenas, se não centenas de igrejas hoje sem pastores, porque pastores não aceitam trabalhar sem salário, eles não aceitam fazer tendas. Isso é errado. Pastor não é profissão, pastor é vocação, amém, irmãos? Pastor é chamado. E diga-me alguém que eu estou errado. Nós vivemos dias em que precisamos de mais fazedores de tendas e menos pastores profissionais. Ele também era sustentado por outras igrejas. Veja o verso 8.
outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário, e quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Paulo era meio orgulhoso, né, irmãos? Ele não queria ser pesado a ninguém. Mas agora eu vou chocá-lo. A palavra despojei literalmente significa roubei. Outras igrejas roubei, mas não no sentido desonesto, e sim no sentido figurativo. Paulo quis dizer, eu tirei de outras igrejas para que pudesse dar a vocês. Posso repetir? Eu tirei de outras igrejas para que pudesse dar a vocês. E é aqui então que entra missões. É aqui que entra a filosofia missionária. Nós, todos que estamos aqui nesta noite, somos resultados de missões. Todos nós que estamos aqui hoje à noite, somos resultados de outras igrejas que foram despojadas em nosso benefício. Igrejas que foram saqueadas em nosso benefício. Por isso, hoje à noite, nós devemos fazer por outros o que outros já fizeram por nós. Outros foram despojados por nós, agora nós seremos despojados por outros, amém, irmãos? Isso é bíblico, isso é missões. Certa vez, uma senhora cheia de avareza, mas avarenta ao extremo, ela me disse que não gostava de missões. Falar isso logo para mim, que sou missionário, que sou fruto de missões. Ela nem comparecia à igreja no mês de missões, e quando nós falávamos de missões, ela se contorcia de raiva, parecia uma doença, ela realmente tinha avareza no sangue. Mas de onde vieram os recursos para construir a igreja que ela frequentava? De onde vieram os recursos para comprar os bancos onde ela se assentava? De onde veio o dinheiro para comprar o piano que embelezava os hinos que ela cantava e as luminárias que iluminavam para que ela pudesse ver, ler e enxergar? De onde vieram o dinheiro para pagar os primeiros anos de aluguel daquela igreja? Veio de outras igrejas, veio de pessoas generosas e amorosas. Pessoas que foram despojadas para o bem dela. E agora, ela não podia ser despojada para o bem dos outros. Meus irmãos, é muito fácil conhecer uma pessoa boa e uma pessoa má. Basta observar o amor que ela tem pelo dinheiro e o amor que ela tem pela obra de Deus. Paulo estava falando com um povo avarento, e então ele disse no versículo 9, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. Certo, Paulo está certo. Nenhum missionário deveria aceitar ajuda de pessoas avarentas, amém, irmãos? Nenhum missionário, não é uma questão de orgulho não, é uma questão prática. Se você não tem o coração na obra, não invista. Se ali não está o teu coração, não coloque ali o teu tesouro. Paulo não quis receber dos coríntios. Aliás, eles também não queriam ofertar para Paulo. Paulo disse, os da Macedônia me ajudaram. Paulo então se preocupava com a pureza da doutrina, mas também se preocupava com o testemunho financeiro, a honestidade financeira. Ele era honesto. Com certeza ele não estava no ministério pelo dinheiro. Mas, em terceiro lugar, e esta era a maior preocupação de todas, era o cuidado das igrejas. Paulo tinha muito receio dos falsos irmãos, dos falsos pastores, dos falsos profetas, que sorrateiramente adentravam as igrejas que Paulo havia formado e faziam com que aquelas igrejas se desviassem para o outro Jesus, para o outro Espírito Santo, para o outro Evangelho. Isso acontece, irmãos, da noite para o dia. Não é incrível? Você demora anos e anos para construir uma igreja, alicerçar uma igreja, mas ela pode, cair, despencar da noite para o dia.
E esta era a maior preocupação de Paulo. Ele disse no verso 13: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Não se engane, em todas as épocas da igreja, sempre houve falsos profetas, falsos apóstolos, falsos pastores, falsos obreiros, tentando enganar a igreja. E eles conseguem imitar os verdadeiros homens de Deus quase em tudo. Só não conseguem num detalhe: eles não amam a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eles pregam bem, eles ensinam bem, eles falam bem, eles se portam bem, eles são eloquentes, eles são atrativos, mas verifica se eles amam. Eles não amam a igreja do Senhor Jesus Cristo, eles amam a si mesmos. Eles amam as suas ideias, eles amam as suas filosofias, mas eles não amam as pessoas. Eu quero testemunhar nesta noite, 23 anos de ministério, nós nunca perdemos uma pessoa nas nossas igrejas que eu queria perder. Nós nunca perdemos uma pessoa na nossa igreja que eu fiquei feliz de ter perdido. Irmãos, isso não vem de Deus, todas as pessoas são importantes e qualquer pessoa que nós perdemos faz falta, amém, irmãos? Pastor, mas e se a pessoa não era salva? Se a pessoa só dava problemas? Ainda assim, a maior vitória não foi a saída delas, a maior vitória teria sido a conversão delas, porque na maioria das vezes nem são salvas. Paulo destaca duas diferenças essenciais entre o bom e o mau missionário. O mau missionário domina o rebanho de Deus, mas o bom missionário serve ao rebanho de Deus. Um domina, o outro serve. Um usa a igreja para o seu bel prazer, o outro quer ser usado pela igreja. O verso 20 fala então sobre domínio, opressão, perseguição e autoexaltação. Vamos lá. Pois sois sofredores, se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto. Paulo está falando do tipo de obreiro que estava oprimindo aquela igreja, e ainda assim a igreja gostava deles, ainda assim a igreja estava indecisa entre eles e Paulo. Mas o verso 28 fala sobre o cuidado, carinho e principalmente o sofrimento pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Paulo disse: além das coisas exteriores, me oprime diariamente o cuidado de todas as igrejas. Além das coisas exteriores, além de tudo que eu sofro, eu ainda tenho que cuidar de todos vocês. O pastor Rafael Benfield costumava dizer: muitos pregadores, pastores eloquentes, já pregaram em minha igreja ao ponto de me fazer sentir humilhado perante eles, porque eu sei que jamais vou pregar como eles pregam, jamais vou conseguir falar como eles falam, mas eu conseguia ser melhor do que eles num ponto: eu amava a minha igreja mais do que qualquer um deles, amém, irmãos? E o que a igreja mais precisa? É de um pastor que ame, é de um pastor que se importa, é de um pastor que protege. Então a igreja de Corinto, ela estava desprezando o bom missionário, chamado Paulo, pelos falsos apóstolos. Mas Paulo disse: eu amo vocês, eu amei vocês, eu sofri por vocês, eu sofro por vocês, esta é a minha defesa. Paulo em nenhum momento disse: eu sei mais do que eles, eu prego melhor do que eles. Paulo disse: eu os amo muito mais do que qualquer um deles. Paulo era um missionário, irmãos, que se preocupava com a pureza doutrinária das igrejas, de todas elas. Por isso nós temos as cartas, paulinas, por isso nós temos as epístolas, porque Paulo se preocupava com a pureza doutrinária de suas igrejas. Imagine um missionário que não se preocupa com a pureza doutrinária, só se preocupa com o tamanho da igreja,
só se preocupa com as multidões, só se preocupa em encher o templo. E então ele dá tudo que o povo pede. É bateria, é guitarra elétrica, e não tem pregação sobre santidade, não tem pregação sobre vestimenta, não tem pregação sobre lugares que podemos ou não podemos frequentar, não tem pregação sobre o certo e o errado, e ele deixa as pessoas à vontade, porque nós estamos vivendo na época da graça. Isso não é amor. Isso não é amor. Paulo, ele era alguém que se preocupava com os pseudos Jesus que estão sendo pregados hoje na igreja. E o falso Espírito Santo que chacoalha as pessoas, mas não está chacoalhando para a glória de Deus. E esse outro evangelho barato, que não custou o sangue de Jesus Cristo. Paulo também se preocupava com a questão financeira. Ele pregava contra a avareza. Ele pregava contra o materialismo. Ele pregava contra a falta de generosidade das pessoas. Você quer abençoar, você quer ajudar? É bem-vindo. Não quer? Nem quero nem ver a cor do seu dinheiro. Paulo era assim, preocupado. Por isso ele trabalhava fora. Por isso ele trabalhava fora. E recebia ajuda somente das igrejas que eram sinceras. Amém, irmãos? Somente das igrejas que eram sinceras, que eram gratas. E ele também era alguém que se preocupava se as igrejas estavam sendo cuidadas ou exploradas. Ele queria ter certeza que o pastor que ficava estava cuidando das igrejas e não explorando as igrejas. Por isso ele escreveu esta carta de defesa, porque havia muitos homens dentro daquela igreja tentando ocupar o lugar de Jesus. Todos nós deveríamos fugir de igrejas assim, né? E imitarmos os irmãos da Macedônia. Verso 9, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. Paulo disse, nunca precisei de vocês, nunca recebi a ajuda de vocês, e quer saber de uma coisa? Nunca vou receber. Pastor, isso não é orgulho? Não. A igreja não queria ajudá-lo. Ele tinha todo o direito eclesiástico de exigir, mas não exigiu. Ele tinha todo o direito eclesiástico de se impor, mas não se impôs. Por quê? Porque ele não queria dar ocasião para que o inimigo blasfemasse. Paulo está no ministério por causa de dinheiro. Paulo está no ministério porque recebe salários. Outros podem, Paulo não. Paulo estava no ministério por amor a Deus. Paulo estava no ministério por amor às pessoas. Paulo estava no ministério porque ele não tinha outra opção. Deus o havia chamado para ser um missionário. E que missionário, hein? Desprezado, mal compreendido pela grande maioria de suas igrejas. Eu penso, irmãos, e acho que você concorda comigo também. Imagine um pai que deixa os filhos à vontade. Imagine um pai que não imponha limites. Imagine um pai que não ensina entre o certo e o errado. Esse pai ama. O mesmo se aplica aos nossos pastores. Pastor que ama, ele ensina que o pecado destrói. O pecado é destrutivo. O pecado machuca. O pecado causa dor, sofrimento. O pecado não vale a pena. Fuja do pecado. Quando nós entramos na igreja, mas a igreja não é o templo, a igreja sou eu, a igreja é você, a igreja são as pessoas. Uma pessoa sozinha não é uma igreja. Não é uma igreja.
ela é um templo, mas não é uma igreja. Para ser uma igreja, nós temos que estar juntos. Jesus disse, pelo menos 2 ou 3 de vós. Agora, onde você quer se reunir? Debaixo de uma árvore? Fique à vontade. Eu prefiro debaixo de um teto com ar-condicionado. Mas eu quero, onde quer que for, quando estamos reunidos, que haja santidade, que haja pureza, que o Espírito Santo se sinta bem-vindo. Amém, irmãos? E que o mundo se sinta rejeitado. É isso. Mas, pastor, por quê? Porque nós nos amamos. Porque nós sabemos que o melhor para nós é a distância do mundo. O melhor para nós é a distância do mundo. E o pior para nós é a aproximação deste mundo. Colega meu de ministério, digo colega, ele é bem mais velho do que eu, trabalhou em Campinas por muitos anos, aqui no interior de São Paulo. E ele viu os seus outros colegas crescendo assustadoramente. As igrejas cresciam. Havia mais jovens, havia mais pessoas. Em compensação, havia mais liberdade. Liberdade nas vestimentas, liberdade na música, liberdade nos passeios, liberdade em tudo. Então ele resolveu dar liberdade para os seus jovens também. Em questão de 5 meses, havia moças grávidas na igreja, havia jovens usando drogas. E ele se culpou, e ele se lamentou. E ele então voltou atrás e voltou a ser o que ele era. Voltou a dizer não, voltou a dizer não pode, voltou a dizer isto é errado. E escreveu uma carta para muitos pastores dizendo, não cometam o erro que eu cometi. Eu abri mão, eu abri brechas e eu machuquei os meus jovens. Uma coisa é seus jovens se rebelarem e eles irem contra os seus ensinamentos. Mas outra bem diferente é você permitir e facilitar o pecado na vida deles. Que Deus nos livre disso. Mas se nós vamos ser uma igreja dentro da palavra, você e eu vamos pagar um preço por isso. E você está disposto? Você está disposta? Porque o preço é caro. Prometo que nós nunca vamos trabalhar no sentido de dominar pessoas e muito menos oprimir pessoas. Isso também não é papel da igreja, amém, irmãos? Isso também não vem de Deus. Mas que deste púlpito a palavra de Deus sempre diga o que é certo e o que é errado. Não podemos deixar na consciência das pessoas. Não podemos. Porque se a minha consciência fosse suficiente para dizer o que eu posso e o que eu não posso, então eu não precisaria da consciência de Deus. Deixe a palavra de Deus nos mostrar o caminho. Esta é a maior preocupação de um missionário. Vamos orar.